Timóteo acompanhava. E chegou a Derbe, Listra, e eis que estava um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava com testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo, pois, quis este que fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que Silvio era grego. E quando iam passando pela cidade, ele entregava para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Os irmãos podem sentar-se. Aqui nós vemos a palavra de Deus narrando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Muitas das vezes nós ouvimos falar da história de Paulo, da conversão, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E aparentemente, de relance, nós pensamos que ele já saiu pelo Evangelho. Mas segundo os relatos dos historiadores, levou mais ou menos 14 anos ele se preparando para ser lançado ao campo missionário. A primeira viagem de Paulo foi um sucesso, aonde ele passava, a palavra de Deus era pregada, os ensinamentos dos apóstolos eram observados e ali deixava algo marcado. E a igreja ia crescendo cada dia em número. Mas nós vemos que Paulo, querendo alcançar outros lugares, intentou ir à Ásia. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor não permitiu. Ele pensou em ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E ele, ao dormir, ele teve um sonho, a qual o varão pedia que ele passasse a Macedônia e o socorresse. E assim Paulo fez. Paulo, ao invés de ir para onde estava o seu coração, ele preferiu ouvir a voz do Senhor e mudou o seu itinerário. De início ele pregou para aquelas mulheres. Lídia, ela se converteu e começou a evangelizar. Porém ele se encontrou com uma mulher chamada, que tinha por título Pitonisa, uma feiticeira, adivinha, e por várias vezes ela o importunava, não falando negativamente dele, mas ele está falando, testificando que verdadeiramente ele era um homem de Deus. Mas aquilo fez com que ele ficasse incomodado e ele repreendeu aquele espírito de adivinhação, trazendo assim prejuízo aos homens que o exploraram, e foi lançado na prisão com ele Silas. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu quero trazer para a igreja, que não somente ele foi lançado na prisão, mas também ele sofreu açoites e foi colocado no seco, naquele pau, né? E ao invés dele questionar com Deus o que estava acontecendo, aonde eu quero chegar para os irmãos, eles preferiram louvar ao Senhor. Se vocês soubessem a potência que tem uma adoração sincera a Deus, Deus ele move céus e terra a seu favor. E a Bíblia diz que quando chegou a meia-noite, quem canta não tem como abafar o som. E quando eles cantavam, todos ouviam aquele som. E a Bíblia diz que a cadeia se tremer, as paredes se tremeram,
e aquelas correntes caíram por terra e eles ficaram livres, vendo o carcereiro o que tinha acontecido, logo em seguida pensou em sua mente em se suicidar, porque pela lei romana, quando um preso fugia, o militar pagava com a sua própria vida. Porém, a missão de Paulo era ganhar aquele carcereiro. Não era morrer na prisão, não era envelhecer na prisão, mas sim alcançar uma alma. E quando aquele carcereiro pensou em se lançar contra a espada, Paulo falou: não faça tal coisa, porque estamos todos aqui, nenhum fugiu. E aquele homem fez a seguinte pergunta: o que eu preciso para ser salvo? E assim Paulo deu as coordenadas. Aquele homem que antes era inimigo cuidou das feridas de Paulo, e todos da sua casa foram alcançados através da mensagem de Paulo. Irmãos, nós às vezes passamos por momentos que nós não compreendemos. Talvez seria confortável Paulo ficar na casa de Lídia comendo e bebendo, mas aprove a Deus lançar ele no calabouço para que ele pudesse alcançar uma família. E ao invés dele questionar com Deus: por que o meu coração está aberto para fazer a tua obra e eu estou preso? Paulo preferiu adorar a Deus. E Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Em Salmos 139, o salmista diz, no versículo 14: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe bem. Irmãos, nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Não desperdice o teu tempo. Aqui está quem pode resolver todos os seus problemas. Eu não estou falando da boca para fora. Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando com propriedade. O ministério de louvor começou a adorar de manhã, deu vontade de pular do banco, porque são poucos minutos que nós passamos congregados junto aos irmãos nessa igreja, há pouco tempo. Então que você possa abrir os teus lábios, usar o seu pulmão e adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E eu agradeço.